Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre balanço hídrico. Vamos iniciar com uma parte conceitual e depois a gente vai ter dois cálculos aplicados, um fazendo o balanço hídrico normal e balanço hídrico sequencial. E na próxima aula a gente vai estar abordando o balanço hídrico para irrigação, certo? Bom, para a gente começar, o balanço hídrico ele é a contabilização da água no solo resultante da aplicação do princípio de conservação de massa num volume de solo vegetado. Bom, o que é isso? O que é esse princípio de conservação de massa? A gente vai contabilizar tanto aqui no nível do ciclo hidrológico, certo? Nesse nível maior, como no nível menor, aqui dentro de uma floresta ou até mesmo numa bacia hidrográfica, as entradas e saídas de água do sistema. Contabilizando as entradas e saídas, eu consigo determinar qual que é o volume de água no solo que está sendo armazenado no intervalo de tempo, e aí a gente tem esse balanço, entradas e saídas, a gente consegue determinar a quantidade de água disponível no solo, que é o que vai afetar o crescimento e desenvolvimento das plantas. Aí a gente tem diferentes tipos de balanço hídrico dependendo da finalidade de uso. Um deles é o balanço hídrico climatológico normal, ele vem lá da condição de clima, da média de 30 anos, e é um indicador climatológico da disponibilidade hídrica na região, utilizando aqui os dados médios de precipitação e evapotranspiração de pelo menos 30 anos, para a gente entender naquela região qual que é as condições de disponibilidade hídrica média histórica. E aí a gente está utilizando aqui o método de Tortuate Mather, a gente vai aprender a fazer ele e chegar nesses gráficos aqui. Aqui tem um exemplo do balanço hidroclimatológico normal para a região de Rio Verde, aqui no estado de Goiás, em que ao longo do ano, aqui de janeiro a dezembro, os períodos que eu tenho azul, aqui em milímetros, representa o excedente hídrico. Então eu peguei lá, contabilizei a entrada de chuva menos a evapotranspiração, eu vou ter o excedente hídrico, que é a água que sobrou no sistema. Então veja, por exemplo, em janeiro a gente tem uma sobra aqui de 150 milímetros de água nessa região. Essa água é utilizada para recarregar o lençol freático que escorre para o rio, então ela é utilizada nessa composição. Então a gente tem isso aqui, essa variação aqui iniciando o período chuvoso em outubro, um excedente hídrico, se mantém, depois começa a diminuir a quantidade de chuva, a gente tem uma redução do excedente hídrico, até chegar aqui nesse período em vermelho que representa o déficit hídrico, a falta de água que teve em cada um dos meses. Então eu pego chuva menos a evapotranspiração, vou ter uma falta ou uma sobra de água. Nesse caso aqui, essa falta representa isso aqui, que foi a água que faltou para suprir a demanda hídrica dessa condição climática histórica. E a gente consegue definir como é que é as condições climáticas de disponibilidade hídrica nessa região. E se a gente pegar o Brasil, a gente pode estar utilizando essas informações no planejamento agrícola. Então veja, lá no sul do Brasil a gente tem excedente o ano todo, quando faz isso na análise na escala mensal. Quando a gente vem aqui para o estado de São Paulo, tem um período de excedente hídrico, mas com um período de déficit um pouco menor. Se a gente for lá para o Nordeste, a gente tem dois padrões no litoral, em que eu tenho um excedente hídrico no período de inverno, com falta de água nesses outros períodos. E lá no semiárido eu tenho quase todo ano falta de água para evapotranspiração e um período aqui pequeno de excedente hídrico. Quando a gente vai lá para a Amazônia, para o estado do Amazonas, a gente tem esse padrão diferente, que eu tenho excedente hídrico aqui nessa parte do ano e déficit hídrico ocorrendo nessa parte do ano. Então o Brasil é caracterizado por diferentes condições climáticas quando a gente faz essa análise ligada ao excedente e ao déficit hídrico nesse sistema, aqui utilizando o balanço hídrico climatológico normal para fazer essas análises. Mas a gente também pode fazer o balanço hídrico climatológico sequencial. É a mesma metodologia, só que aí ao invés de eu utilizar a precipitação, a chuva e a evapotranspiração média dos 30 anos, eu utilizo uma sequência de dias utilizando aquelas informações observadas em cada um dos dias. Então pode ser a escala diária, pode ser a escala semanal ou meses, para aquele período em específico, e a gente utiliza isso para fazer a tomada de decisão. E aqui um exemplo de um balanço hídrico ao longo da safra. Então foi feito plantio aqui nesse período,
e a colheita nesse outro. Então veja que eu tive nesse ano período de déficit com excedente, um déficit pequeno, com ocorrência de excedente, depois eu tive outro comportamento. Essa resposta aqui é específica desse ano em que foi feita a análise. Ela não é a condição média histórica. Então, por isso que a gente chama de sequencial, porque é de um período que eu quero avaliar e não a média climatológica dos 30 anos. E aqui a gente tem uma comparação entre um balanço hídrico climatológico normal, lá a média de 30 anos. Veja que lá para o Rio Grande do Sul a gente tem excedente hídrico durante todo o ano. E quando eu pego duas safras específicas, aqui 90 e 91 e 2004 e 2005, para o mesmo período a gente vê que tem um padrão diferente. Então eu tive momentos de excedente, mas eu tive momentos de déficit hídrico. Então essa variabilidade climática leva a essas condições diferenciadas de ano para ano. Então dependendo da minha finalidade eu posso utilizar o balanço hídrico climatológico normal ou utilizar o balanço hídrico climatológico sequencial de um período de tempo que eu quero analisar. Então, por exemplo, tem uma planta no campo nesse período, eu quero avaliar qual que é a resposta dela a essa condição específica aqui desse ano. Agora, vou pensar num planejamento, eu olho mais para esse outro gráfico aqui de balanço hídrico climatológico normal para entender as condições climáticas de diferentes regiões, certo? Então, os dois são aplicados, usam a mesma metodologia, mas no normal eu uso média de 30 anos, enquanto que no sequencial eu uso os dados observados daquele período que eu quero fazer a análise. E aí, para a gente contabilizar o balanço hídrico, esses são os principais componentes de entrada e saída do sistema. Então, o meu sistema está definido aqui pelo meu solo, então eu estou avaliando o conteúdo de água que eu tenho nessa fração aqui de solo, preciso entender quanto tem aqui, e a partir dessas entradas e saídas eu vou ter a variação de armazenamento no período. Então eu tenho aqui chuva como entrada, eu tenho irrigação como entrada, orvalho como entrada, drenagem lateral entrada, escorrimento superficial lateral que está entrando no sistema é uma entrada, tem ascensão capilar também entrando no sistema. Por outro lado, a gente tem as saídas. E aí eu posso computar aqui, ó, evapotranspiração, a gente aprendeu a calcular na última aula, a evapotranspiração da cultura, o escorrimento superficial que sai do sistema, a drenagem lateral que sai do sistema e a drenagem profunda que também está retirando água aqui desse volume de solo que eu estou analisando e fazendo a quantificação da variação do armazenamento nessa faixa. A partir daí, a gente pode chegar aqui nessa equação geral, que eu tenho os meus componentes de saída, nessa fração aqui, evapotranspiração, escorrimento superficial, drenagem profunda, e eu tenho meus outros componentes, que são os componentes de entrada no sistema, que estão aqui representados pela chuva, pela irrigação. Vou marcar aqui, ó. Então, eu tenho precipitação, irrigação, orvalho, escorrimento superficial lateral que está entrando, a drenagem lateral que está entrando e a ascensão capilar que está entrando no meu sistema. E aqui a gente tem uma equação bem mais simples. O que a gente faz aqui? Analisando esses componentes e pensando numa área agrícola, eu tenho chuva, vai entrar no meu sistema. A gente pode considerar agora uma condição de sequeiro, então eu não tenho entrada de água via irrigação no meu sistema, então eu posso tirar esse componente aqui. O orvalho é muito pequeno, eu posso tirar ele também. Drenagem lateral, eu tenho ela tanto entrando como ela saindo, aqui o escorrimento superficial. Eu posso tirar ela tanto daqui como daqui, elas vão se anular. Eu tenho drenagem lateral e drenagem entrando e saindo do sistema, elas vão se anular aqui. Ascensão capilar, na grande maioria do solo, a gente não tem isso, apenas nos solos em que o lençol freático é mais superficial, então eu posso cortar isso aqui. Resumindo, a gente tem a variação do armazenamento em função desses três componentes: chuva, evapotranspiração e a drenagem profunda, que quando esse solo carregar no máximo dele, na capacidade de campo, essa água vai ser perdida via drenagem profunda no sistema. E aí, o meu primeiro ponto, depois que eu tenho meus componentes definidos aqui na nossa equação, eu preciso conhecer
a capacidade de água disponível no solo aqui para a planta para mim fazer esse balanço. Eu só vou conhecer essa variação de armazenamento se eu conhecer o volume de água que esse solo consegue armazenar. E para aplicar essa equação, a gente trabalha com esses conceitos. Vai depender das características do solo, tanto as características físico-hídricas do solo. A gente trabalha com alguns pontos definidos na literatura para quantificar essa água disponível no solo para a planta. O primeiro ponto é, eu tenho o meu solo armazenando uma quantidade máxima de água. Então aqui meu ponto, a umidade de saturação em centímetros cúbicos de água por centímetros cúbicos de solo. Eu tenho o ponto de saturação, que é quando todos os poros do solo estão preenchidos com água. Esse não é um ponto bom para a planta, porque ela precisa de oxigênio para as raízes, então o meu solo não pode ficar saturado, com exceção de plantas adaptadas a esse ambiente, mas se ele ficar saturado por muito tempo, minha planta vai acabar morrendo. Então o que acontece? Eu tenho uma fração de água aqui, apresentada aqui por essa unidade, que ela é drenada pela força da gravidade. Então eu tenho a água gravitacional, que é essa faixa aqui, que o solo perde via essa força da gravidade, leva essa água à profundidade. Chegando nesse ponto aqui, a gente tem a capacidade de campo, que é o máximo de água que o solo consegue reter. Então eu vou ter bastante água no solo, mas eu vou ter bastante poros com a presença de oxigênio, que vai facilitar o crescimento radicular. Então nesse ponto aqui, o solo, pela força que ele faz pelas partículas e pelos espaços porosos, ele consegue reter essa quantidade de água aqui. E aí, conforme vai passando o tempo, a planta vai utilizando essa água até chegar nesse ponto de murcha permanente. A partir desse ponto, tem a água ainda no solo, aqui a água residual ainda está presente no solo, mas ela está retida em poros do solo muito pequeno, que a planta não consegue extrair essa água. A raiz não tem tanta força para extrair essa água que está presente nos poros menores do solo. A partir desse ponto aqui, aquela coluna de água que sai do solo vai até o estômago da planta, ela se quebra. Acontecendo isso, a planta acaba morrendo porque ela não consegue mais extrair água. Mesmo eu repondo água no solo, como houve essa quebra dessa coluna de transpiração, a planta não vai conseguir se recuperar e a gente tem isso como ponto de murcha permanente. Então a gente tem essas diferenças aqui. E aí, a capacidade de água disponível para a planta é a quantidade de água dentro dessa faixa, da capacidade de campo até o ponto de murcha permanente. E aí, outro fator importante é a profundidade do sistema radicular, representado aqui por ZR. Então, quanto mais profundo esse solo, maior vai ser, ou mais profundas as raízes da planta, maior vai ser a água disponível para as plantas fazer a transpiração. Então, tem essa faixa aqui com a quantidade de água disponível para a planta. E essa profundidade de raiz é onde eu tenho aqui a profundidade efetiva, em que 80% pelo menos da evapotranspiração está vindo dessa faixa aqui de extração de água no solo. E aqui a gente define a capacidade de campo de um solo. Aqui tem algumas fórmulas em que eu defino no laboratório a capacidade de campo e o ponto de murcha, incluo a densidade do solo, aqui dependendo da unidade que eu tenho esses dois itens, e aí defino a profundidade do sistema radicular da planta, eu chego na capacidade de água disponível no solo. Outro exemplo aqui é, em vez de utilizar essas medidas, eu identifico o tipo de solo, argiloso, de textura média ou arenoso, e uso esses valores aqui médio de retenção de água, multiplicado pela profundidade do sistema radicular, eu consigo chegar na capacidade de água disponível no solo para a planta a partir dessas características gerais. Então é uma forma de simplificar isso. Em nível experimental, a gente sempre quantifica esses valores nos laboratórios a partir de metodologias já bem consagradas. E aí a gente tem aqui a determinação da capacidade de água tanto por essa ou por essa condição média, e eu preciso aqui ainda do sistema radicular. Então hortaliças, plantas que vão de 10 a 20 centímetros de profundidade, até aqui espécies florestais que chegam a 150 a 250 centímetros de profundidade. Então aqui a gente tem um exemplo, se a planta consegue chegar a 2 metros de profundidade, ela vai ter todo esse volume de água disponível para ela estar utilizando para transpiração. Se a planta tem uma limitação de raiz, ela vai ter uma menor quantidade de água disponível no solo,
Isso acaba limitando o crescimento dela porque ela não consegue acessar essa água no solo. Então, a partir dessas informações, eu consigo definir qual que é a capacidade de água disponível no solo. Isso é importante para os períodos de veranico. Então, faltou água via chuva, a planta vai utilizar a água do solo. Se ela tiver uma maior quantidade de água disponível, menor vai ser as perdas por déficit. E aí, usando esses princípios, a gente utiliza o método de Torch-Weight Matter para fazer o cálculo. Então, como é que esse método funciona? Ele aplica o conhecimento de que toda vez que o conteúdo de água no solo reduz, tem uma redução da quantidade de água no solo, a planta de alguma forma vai reduzir a transpiração dela, ou vai haver uma limitação de evapotranspiração pela falta de água, e o modelo computa isso de uma forma exponencial negativa. Então a gente tem aqui o armazenamento, que é a quantidade de água que tem no solo naquele momento, dividido pela CAD. Quando o armazenamento é igual a CAD, ou seja, meu solo está na capacidade de campo, eu vou ter esse valor de 1 aqui presente. Bom, a partir desse valor aqui, eu estou falando, ó, seu solo está recarregado, está na capacidade máxima, toda a água que a planta precisar, ela vai conseguir retirar de forma efetiva. Então aqui a gente tem uma outra relação que é o negativo acumulado dividido pela CAD. O que é o negativo acumulado? Representa a água que faltou para a planta na evapotranspiração, quando eu comparo naquele dia a chuva menos a evapotranspiração. Então, por exemplo, choveu 10 milímetros e a planta precisou 5. Bom, sobrou 5 milímetros, não vai haver retirada de água no solo. Agora, quando for o inverso, choveu 5 milímetros e a planta precisava de 10. Eu tenho menos 5 milímetros. Esse menos 5 milímetros é o meu negativo acumulado. Aí eu vou vir no meu gráfico aqui. Aqui é esse gráfico de 0 a 1, esse eixo aqui representa a fração da CAD que a planta consegue retirar do solo, quanto que ela está extraindo de água do solo, e aqui o negativo acumulado. Então, num dia foi menos 5, no outro foi menos 5, vai ocorrendo um acúmulo dessas faltas de água no solo. Então, faltando água, então tem esse ponto aqui, faltou 5, eu venho para cá. Faltou mais 5, anda mais 5 aqui. Bom, a partir desse negativo acumulado, faltou água para a planta, ela vai extrair do solo. A extração nem sempre é tudo aquilo que ela precisa. Então, faltou 5 milímetros aqui nesse começo, a planta vai lá no solo e vai tirar 5 milímetros. Ela vai conseguir extrair os 5 que ela precisa, que representa desse ponto aqui, ó, ela conseguiu tirar os 5 milímetros. Agora, quando no próximo dia a planta precisar mais 5, eu vou andar mais 5 aqui no negativo acumulado, vou vir aqui para esse ponto. Só que agora, essa retirada de água que ocorreu aqui, ela não vai ser 5 milímetros, porque começou a ficar mais difícil da planta extrair água do solo. Começou a vir mais resistência, a água está retida com mais força no solo. Então, em vez de ser 5, vai ser algo aqui 4,8. Bom, se eu precisava 5 e a planta conseguiu extrair só 4,8 do solo, vai ter uma falta de 0,2 milímetros. Essa falta começa a penalizar a taxa fotossintética da planta. Bom, mas se faltar mais 5, eu vou dar mais 5 nesse ponto aqui, vou trazer aqui para a minha linha exponencial negativa e vou lá no solo ver quanto que a planta conseguiu extrair. Ela de novo não vai conseguir extrair os 5. Vai extrair um valor aqui, a gente pode definir como 4,5. Faltou meio milímetros. Próximo dia, mais 5. Então veja que começou a cair na curva aqui bastante exponencial. Ela andou 5, precisou de 5 milímetros. Se eu olhar aqui na retirada do solo, veja que agora a gente já olha a diferença aqui do começo da mesma necessidade de 5. Aqui eu estou conseguindo extrair 2,5. Certo? Então, conforme vai faltando água, eu vou acumulando o negativo acumulado. Isso vai representar quanto que a planta consegue extrair de água no solo. Então, estou nesse ponto aqui, tive 4 dias em que
faltou 5 milímetros, no primeiro a planta tira 5, no segundo com a redução da água no solo ela tira 4,8, 4,5, no quarto dia ela tirou 2,5. Então tive essa retirada de água do solo em função aqui do que estava faltando. Bom, então quando falta água a planta tira dessa forma. Bom, mas e quando sobra água? Então choveu mais do que a planta precisou. Aí a dinâmica muda um pouquinho. Então, em vez de eu vir aqui acumular o negativo acumulado, eu vou partir desse ponto aqui, ó, conhecendo o meu armazenamento, conhecendo a CAD, toda a água que sobrou eu vou somar ela aqui no armazenamento. Então, por exemplo, a CAD é de 100 milímetros. Eu estou aqui com uma reserva de 50. Choveu 50 milímetros a mais, eu vou somar aqui o meu 50 atual e vou voltar aqui para o ponto de partida. Sempre aqui nesse ponto de partida. Então, quando falta água, eu vou usar essa condição aqui. Quando sobra água, eu vou usar essa condição aqui. Faltou água, eu ando aqui no negativo acumulado e depois calculo qual que é o armazenamento para saber quanta água a planta conseguiu extrair. Quando sobrou água no sistema, eu venho aqui, reponho essa água no solo e depois eu calculo novamente. Por exemplo, eu vim até aqui, venho e recalculo o negativo acumulado para saber qual que é o déficit acumulado que eu tenho no sistema. Então, esse é o princípio do método de Torture-Weight. Ele considera essa resistência à extração de água no solo pelas plantas quando falta e quando sobra ele vai repor de forma direta essa água no solo até a capacidade de campo. Quando estiver acima da capacidade de campo, essa água vira drenagem profunda. Se a gente pegar para fazer todos os cálculos, eu vou seguir esse passo a passo aqui que eu tenho. Primeiro, precipitação menos ET0 ou ETC. Vou fazer o negativo acumulado e o armazenamento de forma simultânea, dependendo desse resultado que eu tiver aqui anteriormente. Faço a alteração de água no solo. Calculo a evapotranspiração real, usando essas duas condicionais. Calculo o déficit hídrico e depois calculo o excedente hídrico, usando essas duas condicionais. Então, esse é o passo a passo que eu preciso seguir para fazer o balanço hídrico de Torture-Weight. Bom, e aí pensando no balanço hídrico climatológico normal, eu preciso, primeiro passo, a gente falou lá sobre o balanço hídrico, eu preciso conhecer a quantidade de água disponível no solo para iniciar esse balanço hídrico. E aí tem 3 recomendações. Uma em que eu inicio o balanço considerando o armazenamento igual a CAD. Então, estou falando que o meu solo vai estar naquele dia na capacidade de campo. Isso vai ocorrer quando eu tiver um período de dias aqui ou meses com chuva maior que a evapotranspiração. Então, a entrada de água no sistema é maior do que a saída. Ou no final do período chuvoso. E aí existem esses 2 métodos aqui. A gente vai repetindo os cálculos anuais até a alteração ser igual a 0. Ou usa essas fórmulas aqui do Mendonça para calcular a quantidade de água naquele momento que eu estou iniciando o balanço. O que a gente mais utiliza é essa primeira opção aqui. A gente inicia o balanço após o período chuvoso, considerando que o solo está recarregado na capacidade máxima de armazenamento, certo? E agora, na sequência, a gente vai estar fazendo alguns cálculos do balanço hídrico climatológico normal e do sequencial. Bom, para a gente iniciar o cálculo, o primeiro passo, já tem definido aqui, esses são os dados de evapotranspiração de referência para Goiânia, média histórica. Aqui a gente tem a chuva mensal histórica também. A gente já definiu aqui o período e a capacidade de água disponível no solo para essa região, que é de 100 milímetros. E aqui está o passo a passo do cálculo do balanço hídrico climatológico, certo? Bom, aqui a gente definiu, então, o mês, ET0, evapotranspiração de referência. Quando eu trabalho com balanço hídrico de cultura, eu posso utilizar ETC nessa condição aqui, em vez de ET0. Aqui eu tenho precipitação menos ET0, negativo acumulado, armazenamento, alteração, ETR, evapotranspiração real, déficit hídrico e o excedente hídrico. Bom, primeiro passo, eu preciso definir qual que é o armazenamento,
qual que é o mês de armazenamento máximo dessa condição, nessa condição de normalidade para a região. Um dos itens que a gente definiu anteriormente é que eu posso iniciar meu balanço hídrico climatológico sempre que eu tiver o armazenamento igual à capacidade de água disponível no solo. Para isso, a primeira coisa eu preciso fazer essa etapa aqui, ó, precipitação menos evapotranspiração de referência. Então, eu vou pegar e fazer aqui chuva menos a evapotranspiração de referência. Quando eu tenho meses positivos, significa que choveu mais do que evapotranspirou. Então, eu posso arrastar aqui no Excel, você pode fazer à mão também, não tem problema. O cálculo é o mesmo. Eu tenho aqui os valores positivos, valores negativos e positivos, aqui, dependendo da época do ano. Bom, o que acontece? Nosso período chuvoso inicia aqui em outubro. Então, a partir de outubro já chove mais do que evapotranspira. Então, eu vou ter aqui 39 milímetros de água sobrando naquele mês, que vai auxiliar na recarga do solo. Depois eu tenho 117, 139. Então, se eu pegar aqui, ó, esse período que tem mais água disponível no solo, eu vou ter uma soma aí de 634 milímetros que está sobrando no meu sistema. Então, a partir desse momento, um outro ponto importante no balanço hídrico climatológico é que ele é cíclico. Então, não importa a época do ano que eu inicio, eu preciso iniciar com um armazenamento igual à capacidade de campo. Então, se eu iniciar aqui em outubro, eu vou ter outubro, novembro, dezembro, depois eu volto aqui para janeiro fazendo esses cálculos. Então, a gente tem aqui período em que a água é retirada do solo, porque falta a água da chuva. A partir daqui o solo está recarregando. Então, vamos supor que o solo esteja seco aqui em setembro e o armazenamento máximo dele é 100. Então, ele vem aqui, 39, eu já saio de 0 e vou para 39. Novembro eu saio de 39 e já vou somar mais 117. Já vai ultrapassar o máximo que o solo consegue reter. Então, se eu pegar e iniciar aqui em dezembro, por exemplo, eu já vou ter o solo totalmente recarregado. Mas para a gente garantir, eu venho aqui, dependendo da região, eu vou iniciar o balanço hídrico aqui nesse último mês da estação chuvosa. Então, sobrou água, sobrou, e eu venho até abril aqui sobrando água, e isso me garante que meu solo está recarregado. Então, nesse momento aqui, eu vou ter o armazenamento igual a CAD, e eu vou iniciar meu balanço hídrico aqui. Segundo o nosso gráfico do Torch8, toda vez que o armazenamento for igual a 100 ou igual a CAD, o negativo acumulado ele é igual a 0. Então, aqui eu iniciei o meu balanço hídrico. A partir daqui eu vou aplicar essas fórmulas que eu tenho aqui e vou fazer o cálculo de cada um desses componentes. Primeiro, a gente fez o P menos ET0, agora eu tenho o negativo acumulado e o armazenamento. O que é importante? Essas duas colunas aqui, elas vão ser preenchidas ao mesmo tempo. Seguindo o quê? Seguindo essas condições aqui. Então, toda vez que precipitação menos ET0 for menor que 0, eu faço primeiro o negativo acumulado, depois o armazenamento. E aí eu preencho essas duas células aqui. Se a precipitação menos ET0 for maior que 0, eu faço o armazenamento, depois eu faço o negativo acumulado. Então, ou vou fazer essa parte aqui nessa sequência, ou eu faço essa aqui. E aí eu faço isso para todos os meses, para depois eu fazer a alteração, fazer a ETR, usando essa condicional ou essa aqui, depois o déficit, depois o excedente, usando essa condicional ou essa aqui, certo? Feito isso, a gente definiu o início aqui do meu balanço, a gente vai partir para o próximo mês. Vamos fazer aqui para maio. Bom, vou fazer o negativo acumulado e o armazenamento. O que aconteceu aqui? Ó? Precipitação menos ET0 são menor, deu o resultado aqui foi menor que 0, menos 39. Então eu tenho aqui, ó, precipitação menos ET0 menor que 0. Primeiro o negativo acumulado, depois o armazenamento. Então, primeiro negativo acumulado, eu vou pegar precipitação menos ET0 mais o negativo acumulado
esse I-1 ele representa o período anterior. Então, eu vou pegar precipitação menos ET0 e somar com o negativo acumulado do dia anterior. Então, eu vou pegar esse valor aqui e somar ele com esse. Então, aqui eu vou ter menos 39,3. Essa é a conta que eu faço, certo? Fiz o negativo acumulado, como eu vou fazer os dois juntos, vou fazer o armazenamento desse G aqui, ó, certo? E vai ser o quê? CAD, que é o valor que eu tenho aqui, ó, 100 milímetros, vezes exponencial, na verdade é o E neperiano, né, na calculadora, elevando na menos módulo do negativo acumulado dividido pela CAD. Então, essa é a equação que eu faço aqui na sequência. Então, a gente tem aqui agora de fazer o armazenamento. Eu vou seguir essa fórmula aqui para fazer o armazenamento. Então, eu vou ter aqui igual a minha CAD, que é 100 milímetros, vezes o E neperiano, que na calculadora está representado por um Ezinho com um x elevado, ou a gente pode usar o valor dele ainda, 2,7183 elevado, aqui no Excel a gente utiliza essa função, menos, eu vejo que eu tenho menos o módulo, no Excel o módulo a gente define por ABS, módulo negativo acumulado. Qual o negativo acumulado? O do mês atual que a gente acabou de calcular. Dividido pela capacidade de água disponível no solo, que é de 100 milímetros, certo? Feito isso, eu chego no valor de armazenamento de 67,5. Esse é o valor que eu estou usando, tendo como resultado aqui. Bom, então a gente fez desses 2 meses. Vamos para o próximo mês, junho. Menos 42 esse resultado. A gente vai continuar nessa condicional aqui. Primeiro o negativo acumulado, depois o armazenamento. Então, eu vou ter essa condição até que em setembro os valores são negativos. Então, eu vou arrastar essa coluna aqui. Deixa eu colocar a fórmula aqui. É o meu valor atual de P menos ET0 mais o valor anterior. Então, a gente fez o acumulado aqui. Vou aplicar... Fizemos o negativo acumulado, agora eu faço o armazenamento para todos. Vou vir até aqui nessa condição, definindo o armazenamento de água no solo. Bom, a partir de outubro, olha o que acontece, o valor fica positivo, certo? Então, eu vou vir aqui, P menos ET0 menor que zero, ele já não é mais essa função aqui. Então, eu esqueço essa e parto para essa aqui, em que P menos ET0 é maior que zero. Tenho aqui mais 39. O que eu vou fazer? Primeiro eu faço o armazenamento, depois faço o negativo acumulado. Como é que eu faço o armazenamento? Vou pegar o armazenamento do período anterior, esse 9,5, mais o que sobrou aqui dessa água. O que é importante? Nunca o armazenamento pode ser maior que a CAD. Então, toda vez que ultrapassar 100 milímetros aqui, eu tenho que definir até 100, eu não posso ultrapassar 100. A gente vai ver esse exemplo aqui ocorrendo no mês de novembro. Então, eu vou pegar aqui meu armazenamento, é o valor anterior, aqui do mês de setembro, eu tinha 9,5 armazenado no solo, mais P menos ET0 desse mês. E esse é o novo armazenamento no solo. Feito o armazenamento, a gente vai para o negativo acumulado agora, nessa condição aqui. Então, eu vou ter o que? CAD, essa CAD é 100, vezes logaritmo de armazenamento, que eu acabei de calcular, dividido por 100. E aí eu tenho o valor de negativo acumulado. Bom, novembro. P menos ET0 maior que zero, eu faço o armazenamento, depois eu faço o negativo acumulado. Armazenamento, valor anterior mais P menos ET0. Opa, peraí, olha essa condicional aqui. O armazenamento tem que ser menor ou igual a CAD. Como ele deu 167 e a CAD é 100, então eu vou vir aqui e vou
limitar ele a 100. É o valor máximo de armazenamento do solo. Então, a capacidade de armazenamento de água no solo é o valor máximo, o armazenamento é o que tem nele naquele momento, então ele não pode ser maior que o máximo. Então, eu defini aqui ele em 100 e repito essa fórmula aqui no negativo acumulado. Bom, vamos para o próximo mês. Sobrando água, vou somar esse valor mais esse, ele vai dar 239, mas ele não pode ser maior que 100. Eu travo ele em 100 novamente. Posso repetir o que é o mesmo valor, 0 do negativo acumulado. Bom, como o balanço é cíclico, eu volto aqui para o mês de janeiro. Então aqui eu tenho valor positivo, vou fazer o armazenamento anterior, que é o armazenamento de dezembro, mais o P menos ETP desse momento. Como ele vai dar maior que 100, eu limito para 100 e eu repito isso para os próximos 3 meses, vai ser o mesmo resultado, certo? E aí a gente concluiu a parte aqui do negativo acumulado e do armazenamento. Bom, terceiro item, alteração. Ele representa quanto que entrou ou saiu de água de um período para o outro. Eu tenho o armazenamento atual menos o armazenamento anterior. Então, isso independe de que momento eu começo. Posso começar aqui em abril. Então, o armazenamento atual é o que eu tenho aqui na coluna lateral, menos o armazenamento do mês anterior. É o que eu tenho em relação a abril, é o mês de março. E aí eu posso arrastar ele direto aqui, vou ter todos esses valores. Bom, como é que eu calculo janeiro? Lembra lá do cíclico? É o valor atual de armazenamento menos do mês anterior, que é dezembro. Aí eu faço isso para fevereiro, é o de fevereiro menos o de janeiro, e março é março menos fevereiro. Calculei a alteração de água no solo. Então veja que aqui não teve alteração, aqui em maio foi retirado 32 milímetros do solo, caiu de 100 para 67, foi retirando água até chegar nesse momento aqui que tinha 9 em setembro, e em outubro foi para 49, chegando aqui no valor máximo de alteração entrada de água no solo de quase 40 milímetros, certo? Esse é o primeiro mês que teve sobra de água e isso foi utilizado para recarregar o solo. Então a gente fez aqui primeiro, segundo, terceiro passo. Vamos para o quarto, cálculo da evapotranspiração real, que realmente aquele gramado transpirou nessas condições de disponibilidade hídrica. Então eu tenho duas condicionais. Se P menos ET0 é maior que zero, a ETR vai ser igual a ET0. Não houve falta de água, sobrou água no sistema, as duas vão ser iguais. Então eu vou vir aqui, nesse mês eu tive valor positivo, então a ETR é igual a ET0. E vai se repetir isso aqui para fevereiro, março, abril. Maio eu já não tenho essa condição, vou repetir ela só aqui em outubro, em que a ETR vai ser igual a ETC, porque não faltou água no sistema. Agora, quando eu tenho precipitação menos ET0 menor que zero, que é o que acontece aqui, eu vou ter o que choveu naquele mês, mais o que foi retirado do solo aqui em módulo. Então, eu tenho a minha chuva, que ocorreu aqui, mais a gente pode usar o ABS para retirar o valor negativo aqui da alteração, para mim obter o valor de evapotranspiração real desse mês. Então o que é? Que choveu naquele mês, mais o que foi o que a planta extraiu do solo nesse período. E aí eu posso arrastar porque esses meses aqui eu tenho todos eles valores negativos. Então eu cheguei aqui na evapotranspiração real da cultura. Então veja, esse mês aqui foi 65, mas a planta precisaria 72. Esse que foi 54, ela só evapotranspirou 34 milímetros. Fizemos aqui evapotranspiração real. Déficit hídrico é o máximo que a planta precisava, nesse caso aqui evapotranspiração de referência, menos
o que ela realmente evapotranspirou. Então é ET0 menos a ETR. Então veja que nesse mês que choveu mais do que evapotranspirou, não teve falta de água. Se eu arrastar aqui, a gente vai ver que nesses meses aqui, ó, que o valor de P menos ET0 foi negativo, é que houve falta de água e esse é o déficit hídrico que ocorreu nesse ambiente. Último passo, meses que sobraram água, que teve excedente hídrico. Então, toda vez que o armazenamento, que é essa quantidade de água aqui, for menor que a CAD, que é 100 milímetros, eu não tenho excedente, porque só vai ter excedente quando o solo estiver totalmente recarregado, porque se ele não estiver recarregado, essa água vai ser retida no solo. Então eu posso pegar aqui, ó, esses meses que o valor é menor que 100, posso colocar como zero. Não houve excedente hídrico nesses meses. Houve, na verdade, déficit hídrico nesses meses. Bom, agora aqui a partir de novembro até abril, o solo estava com um armazenamento igual à capacidade de água disponível máxima. Então, o excedente vai ser P menos ET0 menos a alteração, que nesse caso aqui representa a água que foi utilizada para repor o armazenamento de água no solo. E aí eu repito isso para todos os meses aqui em que eu vou ter o excedente hídrico. A partir daí a gente chega nessas condições que representam o balanço hídrico climatológico aqui para Goiânia, certo? O que a gente utiliza para mostrar esses resultados? Eu posso pegar aqui, traçar os meses, venho aqui e seleciono o déficit hídrico, ou seleciono os meses, seleciono aqui o armazenamento que eu tenho no solo. Então eu posso vir aqui e plotar um gráfico mostrando quanta água tinha no solo ao longo dos meses. Então eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, abril, solo 100% recarregado, depois ele vai quase próximo a zero no período seco e depois recarrega, certo? Tudo em milímetros. Uma outra forma é eu pegar aqui, ó, fazer igual menos o déficit hídrico, para mim jogar ele para valores negativos, seleciono os meses, seleciono o excedente e o déficit hídrico, essas duas colunas, venho aqui e insiro um gráfico igual a gente viu na aula. Então onde está azul é excedente, que a gente pode mudar a cor dele a vermelho, e onde tem vermelho é déficit hídrico ocorrendo nesses meses. Então aqui são duas representações que a gente pode utilizar para fazer essa análise. Outra análise interessante é os meses, o máximo de evapotranspiração sem déficit hídrico, a ET0, e a ETR, eu posso estar utilizando ela aqui para mostrar. Então veja, eu tenho linha azul o máximo de evapotranspiração e na linha aqui laranja a evapotranspiração real. Essa diferença entre as duas mostra os períodos de déficit hídrico, certo? Então esse foi o balanço hídrico climatológico que a gente pode estar utilizando para caracterizar as condições climáticas de uma região, certo? Outra forma de fazer o balanço hídrico é a partir aqui do balanço hídrico climatológico sequencial. Então a gente acabou de fazer um balanço hídrico climatológico normal, usando as médias históricas para Goiânia, lembrando do valor cíclico dele, então que terminou em janeiro ele volta para ocorrer terminou em dezembro, ele volta a ocorrer em janeiro, então eu tenho essa sequência. Agora, um outro balanço hídrico muito utilizado na parte de agricultura é o balanço hídrico sequencial, que aí eu pego um período específico, aqui a gente definiu como janeiro de 2017 a abril de 2018, e a gente define aqui em janeiro que o armazenamento ele vai ser igual a 100 e eu tenho negativo acumulado aqui igual a zero. Então eu inicio na data que eu quiser, sabendo que esse solo já está com uma boa disponibilidade hídrica e já está recarregado.
Então veja que ele é a mesma sequência: evapotranspiração, chuva, P menos ET0, negativo de armazenamento, alteração, ETR, déficit e excedente hídrico. Só que eu vou iniciar nesse dia aqui, que foi o dia de interesse meu dentro desse período de análise que estou fazendo. E eu faço as mesmas etapas e os mesmos cálculos, só para a gente ter uma ideia aqui. A gente pode continuar, só para a gente ter uma ideia. Eu tenho aqui janeiro, e aí eu vou repetir o processo. Vou pegar ET0 de fevereiro, com chuva de fevereiro, repito esse processo de cálculo e vou, conforme o tempo vai passando, vou repetindo esses cálculos para cada um dos meses. Então isso aqui é o mesmo processo, só que aí, em vez de definir um mês de início, eu inicio no mês de interesse, considerando que, com base no histórico, eu já sei que aqui em janeiro vai ter um armazenamento igual a CAD. Mas o processo de cálculo é o mesmo. E aí que veja que a gente foi além de um ano. Iniciou em janeiro e foi até abril de 2018. Poderia ter continuado. Maio, junho, julho, tem um período maior de análise desses anos em específico. Então, o balanço cíclico sequencial, eu pego aqui as mesmas etapas, só que aí eu faço uma análise de um período de interesse. E aí eu represento aqui nesse período, de janeiro a 2017, o que eu tive de excedente, o que teve de déficit, nesses meses em específicos que eu estou analisando. Então, vejo que ele muda um pouquinho o padrão de resposta. Eu tenho excedente, tive um déficit muito maior que a normal, tive aqui um mês com muito excedente, um mês com pouco excedente, então ele altera essas condições dentro do ambiente, certo? Então, além disso, dessa aula eu vou estar encaminhando alguns materiais de suporte para estudo sobre balanço hídrico, e aí vocês podem estar repetindo esses cálculos para aprimorar o conhecimento dentro desses itens, tá certo? Qualquer dúvida a gente está à disposição.